A história do processamento manual da informação inicia-se com a invenção do primeiro instrumento de cálculo, o ábaco, surgido na Babilônia por volta do ano 3000 a.C. O ábaco era constituído por uma armação de madeira onde eram amarradas de um lado ao outro fios contendo pequenas pedras calcárias, os cálculos. Aos fios e seus respectivos cálculos eram atribuídos valores tais como unidades, dezenas e centenas. O cálculo era processado pelo deslocamento das pedras de um lado para o outro, lendo-se então o total acumulado, soma ou restante subtração. Esse instrumento de cálculo contribuiu para desencadear o desenvolvimento de novos instrumentos de cálculo. Em 1642, o francês Blaise Pascal, filósofo cientista, desenvolveu a primeira calculadora mecânica, La Pascaline, como foi chamada. Essa máquina funcionava através de engrenagens de rodas dentadas, que levavam os dígitos de uma coluna a outra, realizava somente operações de soma e subtração. Em 1671, o filósofo alemão Gottfried aperfeiçoou a La Pascaline, ampliando sua capacidade de operação para multiplicação, divisão e cálculo da raiz quadrada, criando assim a sua calculadora universal, através de um engenhoso mecanismo. Contudo, a maior contribuição de Gottfried para a informática atual foi a descoberta da numeração binária, que é a base da eletrônica. A descoberta da manutenção binária dá início à era dos computadores eletrônicos. Em 1944 surge o primeiro computador eletrônico, um Mark, que apesar de ser menos poderoso do que certas calculadoras de hoje, representa um marco entre a pré-história e a história propriamente dita do computador. O professor Wood, da Universidade de Wood, com a ajuda da IBM, elabora um Mark com base na máquina das diferenças calculadora construída pelo matemático e engenheiro inglês Charles Babbage em 1792-1771. Para calcular tabelas de funções, logaritmos, funções trigonométricas e etc., sem a intervenção humana. Muitas foram as invenções e performances dos computadores desde o seu surgimento. Cada inovação caracterizou uma geração. Primeira geração, 1946, são computadores de válvula, entre eles estão ENIAC, EDIVAC e UNIVAC. Eles eram enormes e consumiam muita eletricidade. Segunda geração, em 1948, é inventado um transistor que substituiu as válvulas ou vantagem no que diz respeito à energia. Terceira geração, final da década de 50, concebe-se o circuito integrado ou chip. Quarta geração, 1970, com o surgimento dos circuitos VLSI e integração em grande escala. Os computadores ficam menores e mais rápidos, chegam às casas e estão ao alcance de qualquer pessoa. A quinta geração, em 1980, surgem os computadores do futuro, possuindo a inteligência artificial, capazes de atender à linguagem humana e tendo raciocínio independente. Desenvolvidos pelos japoneses, os computadores do futuro ou da quinta geração são capazes de, entre outras coisas, entender vários idiomas, diagnosticar doenças, fazer análises econômicas, interpretar gráficos estatísticos, jogar cartas, xadrez, etc. Então, podemos concluir que esse futuro já chegou. A quinta geração é a nossa geração. Fazemos parte da era da informática, da era digital. A rede mundial de computadores, ou internet,
surgiu em plena Guerra Fria. Foi criada com objetivos militares e seria uma das formas das Forças Armadas norte-americanas de manter as comunicações em caso de ataques inimigos que destruíssem os meios convencionais de telecomunicações. A ARPANET, que foi a primeira versão da internet, funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de pacotes, que é um sistema de transmissão de dados em rede de computadores, no qual as informações são divididas em pequenos pacotes. O ataque soviético nunca veio, mas o que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos não sabia era que estavam dando início ao maior fenômeno midiático do século XX, o único meio de comunicação que em apenas 4 anos conseguiria atingir cerca de 50 milhões de pessoas. Em 5 de dezembro de 1969, uma rede de 4 nós foi conectada pela adição da Universidade de Utah e a Universidade da Califórnia, Santa Bárbara. Baseado em ideias desenvolvidas no ARPANET, o ARPANET evoluiu rapidamente. Em 1981, o número de hospedeiros cresceu para 213, com um novo hospedeiro sendo adicionado aproximadamente de 20 em 20 dias. A ARPANET se tornou o núcleo técnico do que poderia se tornar a internet e uma ferramenta primária do desenvolvimento de tecnologias utilizadas na época. Em 1983, todos os computadores que usavam a ARPANET trocaram seu protocolo antiquado por TCP, dando a origem à primeira rede de grande extensão. 2 anos depois surgiu outra grande rede, que ligava um conjunto de universidades a fim de trocar informações científicas. Posteriormente, seguindo recomendações de padronização da ISO, surgiu o protocolo de internet, conhecida como IP, por isso o termo TCP/IP, que possibilitou padronizar os protocolos e com isso interconectar diversas redes de grande porte. No ano de 1988, a internet foi aberta nos Estados Unidos para interesses comerciais e passou a ser comercializada como um produto de comunicação. Essas atitudes dos americanos aliados ao surgimento do hipertexto, que facilitava a navegação para usuários leigos, foram os principais incentivadores do desenvolvimento da internet no mundo. A Universidade de Lisboa foi a primeira entidade em Portugal a ter uma ligação à internet. Pouco depois, a Universidade do Minho também o fez, usando uma linha de 64 KB. Em 1990, o PUG começa a comercializar ligações à internet em Portugal. Em 1992, a FCCN inicia registro de domínio em Portugal. E em dezembro de 1993, existem 40 domínios registrados. O primeiro servidor web nacional foi ativado pelo LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em 1992. Em 1993, o acesso à internet é aberto aos alunos da Universidade do Minho. Em 1996, existem 10 entidades com licença para a prestação de serviços de telecomunicações complementares fixos, no âmbito dos quais se pode enquadrar o acesso à internet. No Brasil, os primeiros embriões de rede surgiram em 1988 e ligavam a Universidade do Brasil a instituições nos Estados Unidos. No mesmo ano, o IBase começou a testar o Alternex, o primeiro serviço brasileiro de internet não acadêmica e não governamental. Inicialmente, o Alternex era restrito aos membros do IBase e associado só em 1992, foi aberto ao público. Em 1989, o Ministério da Ciência e Tecnologia lança um projeto pioneiro, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP. Existente ainda hoje, a RNP é uma organização de interesse público, cuja principal missão é operar uma rede acadêmica de alcance nacional. Quando foi lançada,
A organização tinha o objetivo de capacitar recursos humanos de alta tecnologia e difundir a tecnologia internet através da implantação do primeiro backbone nacional. O backbone funciona como uma espinha dorsal. É a infraestrutura que conecta todos os pontos de uma rede. O primeiro backbone brasileiro foi inaugurado em 1991, destinado exclusivamente à comunidade acadêmica. Mais tarde, em 1995, o governo resolveu abrir o backbone e fornecer conectividade a provedores de acesso comerciais. A partir dessa decisão, surgiu uma discussão sobre o papel da RNP como uma rede estritamente acadêmica com acesso livre para acadêmicos e taxada para todos os outros consumidores. Com o crescimento da internet comercial, a RNP voltou a atenção para a comunidade científica. Na década de 1990, tornou-se a era de expansão da internet. Deste ano, o engenheiro Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web, o conhecido WWW, que pode ser traduzido literalmente como teia mundial, isso por ser um sistema de documentos em hipermídia interligados pela internet. Surgiram ainda diversos serviços que puxaram muitas pessoas para seu uso, como os grandes portais AIU e Yahoo, o buscador Gloob, as salas de bate-papo, o ICQ, Comunicado Online e o Mirk, além de serviços gratuitos de e-mail como o Hotmail. Os navegadores de internet mais usados são Internet Explorer, Firefox, Safari e Google Chrome. Portanto, os principais sistemas e aplicativos de internet se deu na seguinte sequência. Segunda metade da década de 1990, o ICQ e o Messenger, que são comunicadores online. O eBay, que é uma espécie de mercado virtual. O Google e o Yahoo, que são sistemas de busca. O Napster, que é uma troca de músicas. O Netflix, que é um sistema de vídeos online. Em 2002, o Xbox Live é uma plataforma de jogos online da Microsoft. Em 2003, o Skype, que é para ligações telefônicas pela rede da internet. Em 2004, as duas redes sociais, Orkut e Facebook. Em 2005, o Twitter, que é uma rede social voltada para a troca de mensagens rápidas. Em 2009, o Instagram, rede social de compartilhamentos de fotos. Em 2011, o Snapchat, que é um aplicativo para smartphone de troca de mensagens através de imagens. Em 2012, o Tinder, que é uma plataforma voltada para encontrar pessoas que buscam encontros românticos. E assim por diante, novos e avançados aplicativos a se instalarem para uso próprio de cada pessoa através da internet.